Amém? A 12ª bênção do ano, ano de viagens. E aí você pode dizer, mas apóstolo, o que isso tem a ver com o evangelho? Meu irmão, tudinho que você pode imaginar e deixar de imaginar também. A vida de um homem de Deus, uma das marcas na vida de um homem de Deus, são as suas viagens, que sempre se tornam viagens missionárias. Amém? Nós vamos falar de 2 tipos de viagens. Nós vamos falar daquelas viagens, vamos colocar aqui uma forma de falar, profissional da fé. Amém? Aquelas as quais você vai com objetivo direto mesmo, de missão. E vamos falar das viagens a passeio também. Amém? Onde nós estamos, nós servimos ao Senhor. Então, glória a Deus por isso. 2023 será um ano de portas abertas para as nossas viagens. E nós precisamos ter entendimento, porque Deus provê na vida do homem de Deus viagens. Sejam, como eu disse, viagens profissionais da fé, não é? Ou viagens a passeio. Madrinha linda, seja bem-vinda, graça e paz. Beijo no Ney, beijo na Cacá. Beijo na Juju, meu amor. Bom, o primeiro curso que nós fizemos na Academia de Pregadores e que eu indiquei para que todos fizessem foi o curso de Evangelismo e Missões, não é? Então, praticamente todos aqueles que estão aqui na sala já fizeram o curso e já estão certificados como alguém que sabe o que significa evangelismo, como fazer um bom evangelismo e o que é uma missão. Ambos são o trabalho de você se deslocar de um lugar ao outro para pregar o evangelho ou fazer a vontade de Deus. Amém? Então, caso você esteja aqui e você ainda não fez o curso, durante 12 meses vai estar lá disponível gratuitamente para que você faça com os pastores mais famosos do país. Amém? À disposição do nosso ministério. Basta você entrar academiadepregadores.com.br e você vai ter lá 7 cursos gratuitos. Amém? Totalmente gratuito e totalmente certificado. Então não perca tempo e comece por esse. Comece pelo de evangelismo e missões. Apóstolo, o que é evangelismo? Evangelismo, irmão, é quando você sai para uma... como é que eu vou dizer assim? Para um espaço curto. Por exemplo, vou até a padaria e ali eu vou evangelizar pessoas. Vou até a casa do Marcelo e ali vou evangelizar os seus vizinhos. Vou sair aqui no portão e falar de Jesus para as pessoas que vão passar por aqui, não é? Então o evangelismo é quando você se dispõe a evangelizar. O que é evangelizar? Pregar a palavra do Senhor. Mas apóstolo, eu não tenho tanto conhecimento assim. Aí que está, irmão. O bom evangelismo não é aquele que você vai ler a Bíblia para a pessoa. O lindo evangelismo é quando você abre a sua vida para que as pessoas enxerguem dentro de você o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma vez, a Elvira talvez não entre hoje, que ela está viajando, mas na igreja de Guarulhos, eu sempre conto isso para vocês, né? O culto de sexta-feira terminava por volta de 10, 10h30, e nós saíamos pelas ruas de Guarulhos ali, no bairro do Macedo, para evangelizar as casas e todo mundo que estivesse na rua. Saiu uma grande quantidade de pessoas, 30, 40, 50 pessoas evangelizando, e a maioria das vezes eu saía encabeçando, liderando essa galera que estava evangelizando, que era um grupo de jovens, não é?
Não era tão jovem porque eu estava no meio. Bom, de qualquer forma, iam todos. Todos os que estavam ali dispostos saíam para essa viagem curta de falar do Evangelho. E eu me lembro que em uma das vezes tinha uma galera numa porta de uma casa, e aí a molecada da igreja foi lá e falou de Jesus, e aí teve alguma pergunta que eles não souberam responder, e me chamaram. Falaram, ô pastor, vem cá. Lá em Guarulhos eu era pastor ainda, né? Na primeira passagem, depois voltei como bispo. São muitas viagens. Aí eu fui lá e eles disseram assim, olha, ele falou que ia fazer uma pergunta pro senhor. Eu falei, manda bala, mano. E ele falou assim, eu quero que o senhor fale a verdade. O senhor acredita mesmo que Moisés abriu o Mar Vermelho? Eu falei para ele assim, olha, veja bem, não faz a mínima diferença na minha vida, embora eu acredite muito. Ele falou, tá vendo? Se nem você acredita, como é que você quer que a gente acredite? Eu falei, mas eu não quero que você acredite. Não vai fazer a mínima diferença você saber ou acreditar que o Mar Vermelho abriu. Essa fé virá com o tempo. Ele falou, então o que vocês querem aqui? Eu falei, eu quero mostrar para você que na minha vida o Mar Vermelho se abriu. Aí ele deu uma parada assim. Ele falou, é louco isso aí, hein? Eu falei, então eu tenho uma parada louca para te falar. E aí comecei a falar da minha vida, quem eu era, como eu era, e como que o Mar Vermelho se abriu na minha vida. E aí eu disse para ele, então a pegada é essa, irmão. A pegada não é se há milhares de anos atrás o mar abriu ou não. Eu preciso entender que o mar continua se abrindo hoje para todos aqueles que creem. Naquela época, brother, eu falei para ele, naquela época o grande problema dos caras era um mar que estava à frente deles e um exército atrás querendo matar. Então a saída foi o mar se abrir. Mas na tua vida, pode ser essas drogas que você sabe que está matando a tua família, mas você não consegue se libertar e o Senhor pode abrir esse Mar Vermelho. Aí o cara deu uma parada assim, o olho dele encheu de lágrimas e eu falei, e ele pode. Ele falou assim, nunca falaram do evangelho assim para mim. Eu falei, por quê? Você acha que pregar a palavra de Deus é ler a Bíblia? Ler a Bíblia é maravilhoso e fundamental, mas mais importante do que ler a Bíblia é viver a Bíblia. Então olha para a minha vida e saiba com toda certeza que o Mar Vermelho continua se abrindo na vida de todo mundo. E aí eu saí de lá e a galera ficou trocando ideia e daqui a pouco, né, tava todo mundo se abraçando e a gente ficou onde saía e ia evangelizando. O desejo, o prazer é muito louco. Não tem nada mais gostoso do que você sair para falar de Jesus. De onde você estiver, você ser um bom testemunho. De você com pequenos gestos ser diferente. Quer ver um negócio muito legal que aconteceu acho que ontem ou anteontem? Eu praticamente não saio de casa. Quando eu saio de casa, ou é para fazer visita, ou é para ir no mercadinho do Ney. E lá no mercadinho do Ney eu encontro minha madrinha, não é? E eu fui no período da tarde, acho que comprar alguma coisa pro nenê, um pirulito, alguma coisa assim. E tinha uma senhora, que já era uma senhorinha já. E ela estava comprando um detergente. Aí ela foi passar o detergente e não sei que brincadeira que eu fiz com ela. E ela respondeu de uma forma bem simpática. Eu falei, madrinha, esse detergente aí, quem tá dando de presente para ela sou eu. Aí ela deu risada, né? Achando que eu tava brincando. Aí a madrinha olhou pra mim e falou, eu falei, não, pode deixar, esse aí eu tô dando de presente pra ela. Aí ela parou, ficou olhando pra mim e falou, mas, nossa, que coisa. Que agradável, olha, tô até arrepiada, nunca ninguém me deu nada. Aí a madrinha falou, não, mas ele é assim mesmo. Ele gosta de ajudar as pessoas.
Aí ela estava saindo, ela falou, poxa, então obrigado, né? Deus te abençoe. Eu falei, nunca ninguém deu nada para a senhora? Ela falou, nunca ninguém me deu nada. Aí eu peguei um chocolate e falei, então leva o chocolate também. Aí ela ficou morrendo de rir. Aí o Ney veio correndo, pegou não sei o que, falou, leva também. E ela saiu dali. Você imagina que ela saiu da casa dela para ir até o mercadinho do Ney sem nenhuma perspectiva. Nenhuma. A única perspectiva que aquela senhora tinha era de entrar no mercado, pegar o detergente, voltar para casa e provavelmente lavar a louça. Mas Deus surpreendeu. Ela teve uma experiência. Você pode ter certeza que ela contou isso para os filhos, contou para o marido, contou para o vizinho, contou para uma série de pessoas. Isso é o evangelismo. Isso é as pessoas olharem e dizer assim, alguém mudou a minha vida hoje de uma forma positiva. Alguém passou pelo meu caminho hoje, não para fazer cara feia, não para me julgar, não para ser arrogante, não para se sentir superior, mas alguém se desprendeu de um momento para me fazer bem. Evangelizar é você marcar as vidas das pessoas de uma forma positiva. E não precisa ser dando um carro, uma casa, porque muitas vezes quando você faz isso, você está querendo confete, não é? Na verdade, você está querendo uma grande exposição. Quando alguém sai, você vê, tem muito disso, muitas pegadinhas agora na internet, principalmente jovens fazendo isso, que saem e vão abençoando pessoas com dinheiro. Do nada. Mas qual é a intenção deles? Abençoar? Não. É ganhar muito mais do que eles estão dando através dos views que eles vão ter nas redes sociais. Então, quando a pessoa vai, ela dá um carro, dificilmente você vai ver esses grandes ministérios que entregam centenas e milhares, muitas vezes, de cesta básica, fazer isso em silêncio. Ninguém entrega milhares de cestas básicas em silêncio. Ninguém viaja até o Haiti para ajudar quem está precisando lá em silêncio. Todo mundo faz como uma forma de propaganda para si, e não no nome do Senhor. Amém? Então são nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos, nos surpreender diariamente. Hoje, irmão, eu posso te garantir, até por aquilo que a gente tem ouvido, muitas pessoas que entram no mercadinho do Ney já entram ali numa outra perspectiva. Já entram esperando que a nossa evangelista, a nossa primeira evangelista do ministério, fale para ela alguma coisa. Indique. Outro dia parece que chegou uma pessoa lá e ficou parada, né, madrinha? Olhando para a cara dela, ela falou, mas o que será que aconteceu, né? E ela estava esperando a madrinha convidar ela para vir para a igreja. Então, o evangelismo, o chamado da madrinha, o lugar em que Deus estrategicamente colocou a madrinha, com toda a simpatia dela, irmão, porque, olha, é cativante. Aí você diz assim, mas ela nasceu para isso. Sim, Deus a fez para isso, com todas as características para isso. E nós temos uma evangelista, que todos os meses faz as visitas que precisa fazer, que toda hora está convidando gente para vir para a igreja. Então isso é evangelismo. Evangelismo é no espaço curto, né? São viagens curtas que você faz ali ao seu redor, na sua família, o seu hall de amizades. As missões são as viagens. As missões são coisas mais distantes. Outros estados, outras cidades, outras nações, como nós fazemos, alcançando 69 nações, através deste trabalho, que é um trabalho missionário. Você que é dizimista neste ministério, você que ajuda o apóstolo a permanecer, pregando aqui,
você está ajudando um trabalho de missões. Porque nós estamos indo a lugares que talvez nós jamais pisássemos. Mas diariamente, não é de vez em quando, diariamente, nós estamos em 69 nações pregando o Evangelho de Jesus. E você, que é dizimista, é provedor disso. Então, dá uma olhadinha nesta foto que eu vou colocar aqui, ó. Eu não sei se você vai conseguir ver. Tá bem pequenininho, mas cada pontinho preto desse tem um número. E cada linha dessa é o trajeto das viagens missionárias de Paulo. E o ministério de Paulo começou quando ele já era avançado de idade. Quando ele caiu do cavalo, e todo mundo sabe dessa história, não é? Olha quantas viagens Paulo fez. São 3 viagens missionárias de Paulo, mais as viagens de Paulo até Roma. Eu vou disponibilizar essa imagem no grupo, tá? Para que você baixe e você observe como viajou o apóstolo Paulo. Como Jesus viajou. Como todos os servos de Deus viajaram para pregar o evangelho na Europa, na Ásia, não é? Ali mesmo em Israel. Muitas cidades, muitos locais diferentes, sem a tecnologia de hoje, sem carro, sem avião, sem dinheiro, sem banco para fazer transferência, né? O apóstolo Paulo tinha que receber a oferta e aquilo é o que ele teria. E aí ele ia embora. E seja o que Deus quiser. Quando Jesus enviou 70 para o primeiro trabalho evangelístico, para a primeira ação missionária, ele disse: não leve alforje, não leve bolsa, não leve comida, não leve nada. Porque lá na terra em que vocês estiverem, lá vai haver todo o suprimento que você precisa. Deus nos leva para viagens. Amém? E supre cada uma das nossas necessidades. E nos surpreende. Eu sempre conto para vocês, e eu já disse hoje e vou falar de novo. A vida de um homem de Deus é marcada por viagens. Por viagens. Eu chego hoje, aos 49 anos de vida, sem conseguir lembrar de cabeça todos os lugares que eu já fui pregar o evangelho. Já não me lembro de cabeça quantas igrejas inaugurei. Já não me lembro de cabeça quantos pastores eu ungi, quantos bispos, quantos diáconos. Não me lembro em quantas cidades, de verdade, não lembro em quantas cidades morei. Não consigo lembrar. Eu lembro que a coisa só começou a pegar na minha vida por causa das viagens quando a Bruna nasceu. Aliás, quando a Bruna nasceu, não. Quando a Bruna começou a estudar, tadinha. Porque as viagens, elas aconteciam, por exemplo, vou pegar o ano de 2013, que foi um ano, assim, muito louco. Muito louco. Em um ano, nós mudamos 8 vezes de casa. Só que isso, para nós já era normal, mas a Bruna já estava em época de escola. Então a Bruna estudava 6 meses numa escola, 6 meses na outra. Ela não tinha amiguinhos. Assim foi praticamente todo o primário. Como é que chama agora? Ensino fundamental? Da Bruna. Não é? Até que aí nós, agora, meio que aquietamos o facho. E quando nós viemos aqui para o litoral, com o Ministério da NPV, Ministério AJZ, a gente começou a fazer esse trabalho missionário pela internet. Então, foi aí que a Bruna conseguiu ficar anos na mesma escola, agora se formando na ETEC no último ano, agora sim tem amigos, agora passeia, não é? Mas é muita viagem.
E não são viagens a passeio. São viagens, eu até brinco, que a gente tinha guarda-roupa da Marabras, né? E o guarda-roupa, cama, móveis dessas lojas, né? Dessas magazines grandes, dessas fábricas, que são feitos de compensado, você desmonta e monta 2 vezes, irmão. Depois não monta mais. Depois ele fica tudo troncho, assim, de lado, né? Perde móvel, perde tudo. Perde tudo. E a gente ia com a fé, acreditando que havia um envio e de que lá naquela terra haveria suprimento para nós, de que lá naquela terra haveria casa, de que lá naquela terra haveria um povo que iria nos suprir. E a gente ia. E nunca fechou portas que Deus abria para nós. Nunca dissemos não. Agora você precisa entender uma coisa. Como eu disse, existem 2 tipos de viagens. As viagens profissionais da fé, como a minha, por exemplo, viagem especificamente para o Evangelho. Eu já viajei para muitos estados. O único lugar que eu fui, a única cidade que eu realmente parei uma semana para conhecer foi Florianópolis. Né? Porque eu fui fazer um trabalho ali, pregar, eu tinha um programa de rádio para fazer, tinha 2 igrejas para pregar, e acabei ficando uma semana e conheci Florianópolis. Mas normalmente ia hotel, pregação, casa. Viagens assim que não era nada proveitoso turisticamente. Era para que a palavra fosse levada. Agora, isso é na vida de um apóstolo. Será que na tua vida também precisa ser assim? Será que Deus vai ter para você, assim como teve para Paulo, assim como teve na minha vida, viagens que são marcadas por sacrifício? Será que é isso que Deus quer para você, que é um diácono, para você que é um evangelista, para você que é um membro da igreja? Será que é esse tipo de viagem que Deus tem para você? Vai para lá e se vira? Claro que não. Claro que não. Cada pessoa tem um chamado. Amém? De pastor para cima, irmão, não que seja superior, eu estou falando de unção, não tem lágrima nos olhos. Eu aprendi isso e ensino isso. De pastor para cima não tem lágrima nos olhos. Não tem passar a mão na cabeça. Amém? Deus falou, você vai e faz. Deus enviou, você vai e viaja. Você vai e se instala, você dá um jeito. Jesus nasceu numa manjedoura, irmão. Porque estava em viagem. Porque era necessário ser feito assim. Então vamos aos textos, porque eu já falei demais, só para que você entenda a diferença entre evangelismo e missões. Mas para entender bem, recebe esse presente que nós temos para você da Escola de Pregadores, que é lá de graça para você fazer, tá? Realmente não tem nada para pagar. A gente aqui não vai ficar fazendo propaganda de curso que você tem que pagar, tá? É excelente, é uma qualidade excepcional e totalmente de graça. Mas vamos aos textos. Eu passei o texto para a maioria das pessoas, mas aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, você tem o texto também, caso você queira ver. Aproveita e já dá um like, compartilha, evangeliza, não é? Evangeliza compartilhando o culto e colocando o like também, em nome de Jesus. Vamos lá ao texto. Primeiro texto, claro, de Áquila, Priscila e Paulo. Atos 18:18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha um voto. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora, o último texto, Neemias 2, de 4 a 9. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada ao seu lado: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um tempo certo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas de aço de passo da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Então fui aos governadores além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e seus cavaleiros. Amém? Glória a Deus, vamos orar, consagrar ao Senhor este tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Declarar que Ele é o Yeshua HaMashiach, o Messias, o enviado, o esperado pelas nações. Nos prostramos somente diante do Senhor, porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Nós nos reunimos como igreja para cultuar o Teu nome neste domingo, primeiro dia da semana, dia que pertence ao Senhor. Prostrado aos Teus pés, Senhor, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos que o Senhor, meu Deus, nos perdoe assim como nós perdoamos àqueles que têm pecado contra nós. Tira, Deus de amor, eu Te peço, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Senhor. Estamos diante de uma nova semana, a última semana deste mês de abril. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Na primeira semana deste mês, juntos como igreja jejuamos ao Senhor, chamando os céus para guerrear as nossas lutas. E hoje podemos testemunhar, meu Deus, que chegamos ao final deste mês, vendo a Tua boa mão sobre nós, fazendo toda a diferença. Testemunhos, sinais, prodígios e maravilhas. Louvado seja o Teu nome. Nos dá uma semana de paz, nos dá uma semana de prosperidade, nos dá uma semana, meu Deus, de reconciliação. Coloca o pão sobre a nossa mesa, Senhor. Supre as nossas necessidades. Entra em cada lar, em cada família. Meu Deus, aonde chegar agora o som da minha voz. Entra em cada lar, em cada cômodo. Toca em cada coração que ouve a minha voz, a Tua palavra, Senhor. E com o Teu Espírito Santo faz obra de restauração, faz obra de milagres. Tira a gritaria, tira a confusão. Tira, meu Deus, toda a intriga, todo o ciúme, toda a gritaria, Senhor. Em nome de Jesus, devolve o coração do marido à esposa, devolve o coração da esposa ao marido. Tira toda a rebeldia, meu Deus, dos filhos para com os pais. Coloca amor, reina, porque a graça de se ter um lar é ter Jesus Cristo como cabeça. Coloca as peças no devido lugar. Coloca o marido como autoridade da casa, a mulher como auxiliadora, os filhos como herança bendita. Aleluia. Santo é o Senhor.
Examina os nossos corpos, meu Deus. Vê se há em nós uma raiz de enfermidade. Vê se há em nós, meu Deus, uma inflamação, uma infecção, um vírus, um fungo, uma bactéria nociva. Cura-nos pelo teu poder. Jeová Rafa é o seu nome, o Senhor é Deus de cura. Existem coisas que aos homens são impossíveis, mas para ti, meu Deus, nada é impossível. Ah, meu Deus, como nós gostaríamos de poder expressar em palavras